Pode me julgar, mas eu acredito que ser aprovado no exame da OAB e em concursos públicos pode ser mais simples do que você imagina. E neste vídeo vou te mostrar que com foco e as estratégias certas, a sua aprovação está ao seu alcance. A questão escolhida para hoje é a número 60 do 39º Exame de Ordem Unificado, o exame da OAB, prova tipo 1, questão de direito penal. Confere aí na tela. Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando, dentro do metrô, avistou uma mulher com a bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Paulo decidiu pegar a carteira sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir na empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo Instituto do ou da. Alternativa A, arrependimento posterior. Alternativa B, desistência voluntária. Alternativa C, tentativa. Alternativa D, arrependimento eficaz. O gabarito oficial indicou como correta a alternativa B, ou seja, diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo Instituto da Desistência Voluntária. Vamos entender isso? Segundo o artigo 14 do Código Penal, um crime pode ser tentado ou consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal e o resultado pretendido pelo autor do crime é alcançado. Tentado quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. De acordo com o artigo 15 do Código Penal, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Nesse dispositivo, temos o Instituto da Desistência Voluntária e o Instituto do Arrependimento Eficaz, que são situações em que o agente desiste de cometer um crime, mas o faz em momentos diferentes. No caso da desistência voluntária, o agente desiste, por vontade própria, de continuar a executar o crime antes da consumação, durante os atos executórios. No arrependimento eficaz, o agente se arrepende após ter concluído todos os atos executórios, mas o agente atua para impedir que o resultado do crime ocorra. Em ambos os casos, o agente responde apenas pelos atos já praticados. Por outro lado, no arrependimento posterior, acontece um pouco diferente. O crime é consumado, mas o agente voluntariamente repara o dano que causou ou restitui a coisa à vítima, até o recebimento da denúncia ou da queixa. A redução da pena nos casos de arrependimento posterior só é possível em se tratando de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme artigo 16 do Código Penal. No caso da questão, Paulo decidiu por livre e espontânea vontade não prosseguir na empreitada criminosa. Podemos, portanto, descartar a alternativa C, pois não estamos diante de uma tentativa, já que foi pela vontade de Paulo que o crime não se consumou. Seria caso de tentativa se Paulo quisesse prosseguir na empreitada criminosa, mas uma outra pessoa o impedisse. As alternativas A e D tratam, respectivamente, do arrependimento posterior e do arrependimento eficaz. Seria caso de arrependimento eficaz se Paulo tivesse, por exemplo, retirado a carteira da bolsa da mulher, colocado no seu bolso, mas logo depois, antes que a mulher percebesse, Paulo colocasse a carteira novamente na bolsa sem mexer em nada. Por outro lado, seria caso de arrependimento posterior se Paulo tivesse, por exemplo, retirado a carteira da bolsa da mulher, ido para casa e dias depois, mas antes do recebimento da denúncia, Paulo procurasse a mulher para restituir a carteira com tudo que estava dentro dela. Se o crime não se consumou, não há que se falar em arrependimento posterior. E se não se consumou pela vontade de Paulo, o próprio agente, não há que se falar em tentativa, pois na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não é caso de arrependimento eficaz, pois Paulo ainda não havia concluído todos os atos executórios, sequer retirou a carteira da bolsa da mulher. Resta, portanto, a desistência voluntária, que foi o que ocorreu no caso, pois Paulo desistiu de praticar o crime enquanto ainda estava praticando os atos executórios. Percebeu que o estudo da lei seca, o Código Penal, seria suficiente para acertar essa questão? Como tenho dito, isso vai acontecer com várias questões que eu vou te trazer aqui nos vídeos. Agora me diz, o que você achou? Conseguiu entender? Deixa aí nos comentários se ficou mais fácil entender a questão com este vídeo. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E compartilhe este vídeo com os seus amigos que também estão estudando para o exame da OAB e para outros concursos públicos. Eu vou te ajudar a alcançar o seu objetivo de ser aprovado. Aliás, já deixo esse outro vídeo que você vê aqui na tela como sugestão de estudo. Aproveite e assista agora. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais!